é o Deus que continua fazendo. Toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu desde segunda-feira vinha estudando um texto, preparei uma pregação em um salmo e estava tudo pronto. E é um dia daqueles que o Senhor muda tudo, sabe? Ontem, exatamente às 13h43, porque quando mudou eu fiz questão de olhar no relógio. E eu falei, meu Deus, estava em frente um relógio. Eu falei, meu Deus, eu estou de saída para ir dar uma palestra. Sexta e sábado eu estive palestrando um seminário sobre os dons lá na zona norte de São Paulo. Foram 6 horas ensinando sobre os dons espirituais para um grupo de quase 50 pessoas lá, entre eles cerca de 30, ontem você contou 50 e poucas, 52 pessoas, né? O presbítero Marcos me acompanhou. Pelo menos 36 deles eram obreiros, pastores, presbíteros, diáconos e obreiros. E eu falei, Senhor, eu estou de saída para ir para lá, eu não vou ter tempo de preparar o esboço. Como que eu vou pregar isso? E assim, eu tenho alguma dificuldade ainda, é uma coisa minha, de repetir pregação em um pequeno, curto período de tempo. E eu preguei nesse mesmo texto no segundo semestre do ano passado. Mas, como a igreja não é minha, a igreja é do Espírito Santo, é do Senhor Jesus, e Ele sabe quais são as necessidades que a palavra dEle seja liberada, eu estou aqui somente para servir e obedecer a Ele. Então, eu consegui preparar um esboço e eu vou trazer para vocês exatamente aquilo que Ele comunicou ao meu coração. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos dos versos 1 ao 19. 1 Reis, capítulo 5. Perdão, 2 Reis, capítulo 5, dos versos 1 a 19. Diz assim o texto: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Então, Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo essa carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá, lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso.
Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então, os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então, Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois, ele voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora conheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente desse seu servo. Porém, ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a esse seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque esse teu servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa: quando meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver que me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe esse seu servo por isso. Eliseu lhe disse: vá em paz. Amado Espírito Santo, nos próximos minutos nós vamos nos debruçar sobre a tua palavra e observar alguns princípios dela, Senhor, que vão trazer alívio, cura, direcionamento, diretriz para as nossas vidas. Eu peço que o Senhor leve agora as nossas mentes cativas a Ti, Senhor, e que possamos nos submeter à Tua palavra, e que ela venha, Senhor, fazer tudo aquilo que o Senhor tem e deseja para nós, porque os nossos corações e as nossas mentes estejam abertas a Ti. Eu te suplico, em nome de Jesus. Amém. O texto nos apresenta um protagonista principal chamado Naamã. Mas ele não está só nessa história. Nós temos uma menina desconhecida, que sequer sabemos o nome dela. Nós temos também o rei de Israel. E ainda temos uma atitude importante de um profeta chamado Eliseu. Naamã, ele é o líder da frente de combate da Síria. Nessa ocasião, a Síria era o maior povo, a maior economia, o maior exército. Eles eram mais ou menos, nessa ocasião, os Estados Unidos dos dias de hoje. Poder bélico, e esses homens, eles não conheciam perdas em suas batalhas. Esse homem, ele carregava, Naamã, consigo grandes medalhas de honra por ser um homem vencedor. Ele recebia as insígnias de honra por ser alguém que, mediante as suas batalhas, os seus ataques a exércitos que eram contrários a eles, eles sempre prevaleciam. Então, ele era um homem que carregava grandes graduações por conta da sua posição. Homem honrado na nação, homem respeitado na nação, mas que carregava consigo algo escondido debaixo de toda aquela pompa, debaixo de toda aquela farda
de toda aquela ostentação, de todo aquele poder, de toda aquela jactância que ele tinha pela sua posição, esse homem carregava consigo marcas de dor, marcas de chagas que apontavam para um fim de vida muito próximo, porque ele era acometido de lepra. E para esses dias, a lepra, muito diferente dos dias de hoje, que a ciência evoluiu tanto, e você até um determinado estágio, até o início de um estágio avançado de lepra, hoje a ciência consegue reverter esse quadro. Mas isso é muito novo na história da humanidade. Então esse homem, durante o dia, ele caminhava e ele tinha centenas, milhares de homens prestando continência para ele, respeitando ele, homens e mulheres que admiravam a sua posição, mas todos os dias, quando ele chegava na sua casa, ele tirava a sua roupa, ele tirava todas aquelas insígnias que ele carregava nos seus ombros, no seu peito, todas aquelas insígnias, quando eram retiradas, ele lidava com uma triste realidade: eu estou morrendo, eu tenho chagas, eu carrego comigo a realidade do confronto diário. A morte é um risco iminente e certeiro. Óbvio, irmãos, que todos nós temos uma única certeza na vida, que vai chegar o dia que nós vamos viajar eternamente para a cidade do pé junto. Mas, vamos ser sinceros, nós estamos sempre nos esforçando para jogar essa senha para trás. Não, essa senha não é agora. Quando às vezes nós estamos nervosos, às vezes nós estamos um tanto irritadiços, nós falamos: eu quero que a vida acabe logo, eu quero que a vida antecipe logo, eu não aguento mais os meus dias. Quem nunca, não é mesmo? Em algum momento de ira, em algum momento de muito sofrimento, fala: se a vida acabasse agora, eu queria que antecipasse a chamada da minha senha. Mas é no momento de ira, no momento de grande angústia. No fundo, você quer ficar com os cabelos bem branquinhos, ou, no caso dos homens, até sem cabelo. Mas você quer carregar essa senha lá para o fundo. Você quer ficar aqui, você quer viver, você quer ficar bem. E esse homem, ele está lidando todos os dias com uma realidade que aponta, dizendo para ele: os seus dias são bem abreviados, você tem poucos dias de vida. Essa era a realidade desse homem, carregava consigo, e ele olhava todos os dias no seu corpo, debaixo de toda aquela pompa, debaixo de todo aquele glamour bélico, havia um homem fragilizado. Muito provavelmente, lágrimas num travesseiro, onde ninguém consegue ver, porque a realidade dura gritava para cima desse homem todos os dias: você vai morrer rápido. E a Bíblia diz que há uma segunda protagonista que aparece nesse processo, que cruza a vida desse homem. Numa das incursões, e o texto é claro em dizer que numa das incursões que eles fizeram contra Israel, eles prevaleceram contra Israel, é a grande Síria, olha. Eles prevalecem sobre Israel e eles levam alguns escravos. E numa dessas tem uma menina. Na minha lista, eu digo sempre isso aqui, vocês sabem que eu tenho uma lista de perguntas na Bíblia, para quando eu chegar no céu, eu vou fazer muitas perguntas para os apóstolos, para Moisés, para os profetas, e lá eu vou querer saber o nome dessa menina, porque a Bíblia não traz nem o nome dessa menina. Mas essa menina,
ela é peça fundamental nessa história. Ela é peça fundamental nessa trama. Não tem como eu não ter com vocês essa manhã uma posição de destaque para essa menina. A menina sem nome. Pense comigo. Uma menina, ela tem expectativas, sonhos para a sua vida. Quem não foi menina um dia e sonhou com o seu lindo noivo, chegando, como bem apresentam os filmes de romance, o seu lindo noivo chegando num lindo cavalo branco, com uma estola linda. O cavalo branco de hoje é uma Ferrari. Tem um cavalo lá, uma BMW. Glória a Deus. Que menina um dia não desejou ter um belo marido, o amor da sua vida, estabelecer uma família, ser bem-sucedida ao lado de um homem querido, que cuide dela, que guarde ela. Que mulher não tem o desejo de ser bem-sucedida na vida um dia? Aliás, todos nós seres humanos temos, e essa menina não era diferente, mas de repente, esse homem junto com o seu exército, vai e captura essa menina, e acaba com todos os sonhos dela, fala, acabaram os seus sonhos, agora você é somente uma escrava de um homem importante em outro país, onde você não tem nem sequer o direito de escolher os seus horários de trabalho, dias de folga, se tem folga, se não tem folga, nem sequer você tem o direito de escolher qual é a sua profissão. Os sonhos dessa menina foram castrados abruptamente. E essa menina, ninguém pergunta para ela: você tem interesse em mudar para a Síria e ser escrava? Ninguém pergunta. Ela é tomada à força. Ninguém está nem aí para a condição emocional dela. Imagine os traumas, doutora Dalva. Imagine quantas sessões no divã para poder ser tratada. O normal é trazer consigo sequelas. Essa menina chega na casa de Naamã e ela fica observando o que está acontecendo. E lá dentro ela ouve conversas que toda a tropa da Síria não ouvia. E lá dentro ela tem acesso a informações que toda a nação da Síria não tinha. Ela vê a aflição desse homem sucumbindo perante a morte iminente diariamente. Ela vê a aflição que Naamã carregava diariamente. Muito provavelmente, a Bíblia não apresenta, mas muito provavelmente essa menina teve acesso às lágrimas da dor de Naamã. E essa menina podia cantar uma música que, em nome de Jesus, nunca será cantada nessa igreja. Essa menina tinha tudo para dizer o seguinte: você é leproso por causa da sua maldade. Está vendo? Você raptou, você capturou uma filha de Abraão, que ela é filha de Abraão. Uma menina judia. Você captou, você roubou os sonhos de uma filha de Abraão. É por isso que você tem lepra. A minha vitória tem sabor de mel. Você tocou na ungida do Senhor, e por isso você vai morrer. Olha, eu vou ser bem sincero para você. Se essa menina dissesse isso, em meio à aflição, ou às aflições,
e a dor que ela carregava, o meu lado de psicologia pastoral, provavelmente eu diria, tudo bem, vamos perdoá-la, porque é um momento que ela está psicologicamente abalada, e ela está falando algumas coisas que no fundo, nem é o que está no coração dela, mas ela quis expressar isso. Mas essa menina não diz isso. A fé dessa menina suplanta os seus traumas. A fé dessa menina suplanta a sua dor. A fé dessa menina suplanta as suas perdas. O afastamento da família, o afastamento dos sonhos. A fé dessa menina, estando num cativeiro, ela aponta para aquele que está com risco iminente, com sentença iminente de morte, ela aponta um lugar onde tem céus abertos, e ela chega para a esposa de Naamã, e ela traz uma boa nova, ela traz uma notícia maravilhosa, que muda todo o cenário. Ela fala, se o meu senhor Naamã conhecesse o profeta que está lá em Israel, essa morte que está decretada sobre a vida dele, será curada. Meu Deus, que coração tem essa menina? Que coração tem essa menina? Ela está, meus irmãos, dentro de uma situação de cativeiro, e dali de dentro, ela é capaz de apontar um lugar onde os céus se abrem. São muitos anos caminhando com Jesus no meio do ambiente igreja. São muitos anos, esses cabelos que já estão brancos e ultimamente, depois do Covid, resolveram começar a se despedir de mim. A maioria deles já estão se despedindo. Ainda bem que agora existe implante. Jonathan, depois a gente vai procurar um. Estou brincando. Mas pode ser que vire séria essa conversa depois. São muitos anos caminhando. São muitos anos vendo pessoas, quando vêm as lutas, os embates, os sonhos frustrados, as dificuldades da vida. São muitos anos vendo pessoas que preferem sentar e se curvar perante sonhos frustrados, situações que não foram realizadas, e dizerem o seguinte: eu não quero mais saber desse Jesus. Eu não quero mais saber dessa caminhada. Eu não quero mais saber de andar com esse povo que se diz chamado o povo de Deus. Eu não quero mais saber. Eu estou largando de mão. Eu estou abandonando. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se andando com Jesus, nós temos as dificuldades. É que nós vivemos dias difíceis, irmãos. Nós vivemos dias difíceis. Você liga a televisão, você liga a internet, e você vai ouvir alguns pregadores aí, eles vão dizer: vem para Jesus que todos os seus problemas acabaram. Mentira! Porque Jesus não prometeu isso na palavra dele. Jesus, muito pelo contrário, ele vai dizer: vem, troca o seu fardo que está pesado com o meu fardo que é leve. Você vai passar dificuldades, mas eu garanto para você, quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Quando você passar pelo fogo, eu estarei contigo. Mas Jesus não diz que você não vai passar pelas águas. Jesus não diz que você não vai passar pelo fogo. Ele diz: eu vou passar junto contigo. Você não vai passar sozinho. Essas mentiras precisam acabar, mas é uma pena, elas não vão acabar. Esses pregadores mentirosos não vão parar de continuar falando e enganando as pessoas pelo bel prazer e pelo dinheiro, para agradar o ego das pessoas, pastor Israel. Infelizmente, Paulo já dizia que nos últimos dias seria assim. Quando nós conhecemos a amplitude da palavra de Deus e a linhagem escatológica, você vê que os últimos dias nós vamos ter que lidar com esse tipo de coisa. Mas há uma boa notícia, irmãos. Assim como Elias
que achou um dia que só ele tinha a pregação genuína, e ele está naquela caverna, naquela situação difícil, o Senhor vira para ele e fala: não, Elias, eu poupei mais 7.000, filho. Tem mais 7.000 aí, você não pode não conhecer, mas tem gente boa espalhada por aí, tem gente séria espalhada por aí. Pelo amor de Deus, olhe para a vida dessa menina, sem nome. Uma pessoa sem nome. Quando eu chegar no céu, eu quero saber quem é essa menina. Eu quero saber. Eu quero dar um abraço nessa menina. E eu tenho que falar para essa menina: ô menina, que agora eu vou saber o nome. Você me inspirou muito na minha vida. Seu nome nem foi citado, mas a sua vida me inspirou e inspirou a vida de milhares de pessoas ao longo da caminhada, da nossa jornada. Nós temos que aprender com Jesus que a obra da cruz é maior do que todo e qualquer sofrimento que eu venha a passar aqui. Nós temos que aprender com essa menina que passa o que passa. E ela olha e fala: há um lugar onde os céus se abrem. Que coisa incrível. Nós temos alguns casos na Bíblia assim. Nós temos Paulo, que está preso, e escreve, semana passada nós aprendemos sobre isso. O Paulo escreve sobre alegria. O Paulo que está preso, e escreve para uma igreja, falando da liberdade que o Evangelho de Jesus traz. Onde eu quero chegar, numa aplicação prática para a minha vida e para a sua vida nessa manhã, a respeito do protagonismo dessa menina. A despeito das dificuldades e das frustrações que eu e você passar, eu não posso me dar o luxo de me calar e ver pessoas sofrendo ao meu lado e não apontar para um lugar que tem céus abertos. É o nome de Jesus Cristo que abre os céus. Eu e você não podemos nos dar o luxo de nos calar. Nós estamos entrando no mês de setembro. É um mês onde nós vamos ter uma tônica da evangelização sobre transformação. Jesus transforma situações, Jesus transforma vidas, Jesus transforma destinos. Eu e você não podemos nos calar. Ah, pastor, mas eu estou com dificuldade. E quem não tem dificuldade? Não cale os seus lábios. Continue falando que Jesus Cristo é o Senhor e aponte para a cruz, aponte para um lugar que tem céus abertos. Fale do amor de Jesus pelas pessoas, pelo amor de Deus. Você acha mesmo que alguém encosta ao seu lado, falando das frustrações e dos problemas, achando que você é um psicólogo, uma psicóloga de plantão? Você acha que essa pessoa vem reclamar dos problemas e da vida dela para você só porque ela é uma pessoa queixosa? É claro que não. O Espírito Santo está dando uma oportunidade para você, dessa pessoa que se aproximou, e o Espírito Santo está cutucando você essa manhã, assim como eu estou cutucando e batendo aqui no presbítero Marcos, dizendo: olha, eu estou te dando uma oportunidade, fale do meu amor para essa pessoa. Aponte céus abertos para essa pessoa. O Espírito Santo está te cutucando essa manhã, dizendo: não perca oportunidades. Use a fé. Essa menina tem uma fé que suplanta todos os seus problemas, traumas e frustrações. O Espírito Santo nos chama essa manhã. Use a fé para suplantar as suas dificuldades, os seus problemas. Entre hoje e amanhã, você vai encontrar alguma situação que você vai se lembrar de eu falando com você essa manhã, através do Espírito Santo, sobre oportunidades. Fale comigo assim, por favor, feche os seus olhos e fale comigo: Espírito Santo, me dê graça e sabedoria para poder apontar céus abertos para as pessoas que vão cruzar o meu caminho e estão sofrendo
de uma lepra espiritual, assim como Naamã. Naamã então resolve, chega essa informação, ele como alguém importante, com tanta autoridade bélica, precisava pedir autorização para o seu líder, para o seu rei. E ele chega para o rei e diz, eu vou parafrasear o texto, olha, o senhor sabe da minha condição, eu estou para morrer a qualquer momento, eu estou condenado. E a menina que nós capturamos lá em Israel, diz que lá em Jerusalém, lá na região de Samaria, tem um profeta que pode resolver esse problema, pode me curar. Ela apontou um caminho de salvação. O rei podia olhar e falar assim, rapaz, vai acreditar numa menina escrava? Não, mas o rei não faz isso. O rei fala, então vai lá. Inclusive, eu vou fazer uma carta de recomendação para o rei de Israel, para curar você. Mas não era para o rei a recomendação. É outro nível de autoridade. Não é a autoridade governamental que resolve essas coisas. Não é Brasília que resolve essas coisas. Não é o parlamento que resolve essas coisas. Não é a Câmara dos Deputados, não é o Congresso, não é o STF, não é o presidente da República que resolve essas coisas. Essas coisas elas são resolvidas com quem tem intimidade com Deus. Essas coisas são resolvidas com quem tem joelho no chão, com quem está preocupado em ouvir a voz de Deus. E lá vai ele, e apresenta o protocolo real é esse, ele apresenta isso para o rei, e o rei entra em pavor. Fala, olha lá, por um acaso eu sou Deus? Ele rasga a sua roupa, em sinal de desespero. E ele fala, pronto, lá vem, o rei da Síria está querendo arrumar mais confusão com a gente. Porque Israel, nessa situação, ela já é subjugada pela Síria. Lá vem mais confusão, esse cara quer mais confusão com a gente. E eu lá sou Deus para poder dar a condição da vida e da morte para alguém. A fé da menina é maior do que a atitude do rei. Meu Deus! A fé da menina é maior do que a atitude do rei. Nem o rei lembrou que tem um profeta Eliseu lá. No momento da agonia do rei, ele também não lembrou e falou, essas coisas não são comigo, essas coisas são com o profeta, procura ele. Não, o rei não faz essa indicação. Quem faz essa indicação, a informação chega nos ouvidos do profeta. E o profeta fala, ô rei, por que o senhor rasgou suas roupas em sinal de desespero? Não é necessário isso, rei. Manda ele vir falar comigo, e ele vai saber que há profeta em Israel. E então ele é indicado para procurar o profeta Eliseu. E ele chega com toda a sua comitiva, com toda a pompa. E agora vem um ponto muito interessante nessa história. Porque ele gera uma expectativa. Eu, como importante que sou, eu, como autoridade que sou, levando presentes em ouro, puro, espécie, 10 peças de roupas caríssimas. O que é caríssima, irmãos? Me ajuda aí. Louis Vuitton? Gucci? Eu ouvi Gucci. Chanel? Pernambucanas? Eu ouvi Pernambucanas. Não ouvi. Não ouvi Pernambucanas. Vocês estão chique, hein? Vocês estão chique. Ninguém falou Pernambucanas, pastor Marcos. Ele traz 10 peças de roupas finíssimas da Gucci,
Louis Vuitton, e aí vai. E ele está esperando o quê? Um tipo de tratativa. O profeta manda o auxiliar dele. O auxiliar chega e fala: senhor Eliseu, o homem está aí. O Jeremy Powell dos nossos dias está aí. O cara importante está aí. Aí Eliseu, imagina, está tomando o cafezinho dele lá. Chega bem na hora do cafezinho do profeta. Aí chega lá na hora do cafezinho do profeta, o profeta: quem mesmo chegou? O homem, o importante está aí. Ah. Fala para ele dar um pulo no Jordão, dá 7 mergulhos e a pele dele vai ser curada. Simples. Sem grande pompa, sem grandes honrarias. Aí lá vai o moço, meio sem graça, imagino o Geazi meio sem graça. O senhor Naamã e toda aquela comitiva do exército, cavalos, toda aquela pompa. O profeta falou para o senhor dar um pulo ali no rio Atibaia e dar 7 mergulhos. Dá 7 mergulhos ali. O quê? Acaso eu sou homem de dar mergulho no rio Atibaia? Dar mergulho no rio Jordão? Lá em Damasco nós temos 2 rios que são muito melhores, navegáveis, rios limpos, com muitos peixes. Nós temos tudo que é do bom e do melhor. Eu pensei que esse homem fosse me receber, e aí ele dá uma receita. Eu pensei que ele fosse me receber com honraria, viesse aqui, levantasse, fizesse uma grande oração, passasse as mãos aqui nas minhas chagas, e liberasse uma bênção e uma unção em nome de Deus. O Naamã, eu pergunto para ele agora: e quem disse que Deus tem que se mover, tem que responder, tem que fazer do jeito que você quer? E eu pergunto essa manhã para o meu público aqui: quem disse que Deus tem que fazer as coisas que você precisa do jeito que você quer? Quem disse que Deus está submisso ao seu bel prazer e ao seu jeito? Mas eu acho que tem que ser assim. Eu acho engraçado. Tem gente que fala: mas eu não gosto da música que toca na igreja. E a minha pergunta vai para você: quem disse que a música é para você e é para você gostar? Quem disse? Irmãos, se esse ministério de louvor aqui fosse tocar as músicas que eu gosto, vocês não iam ficar parados no culto. Vocês iam dançar o culto todo. Meus irmãos, eu gosto daqueles coros norte-americanos, do Brooklyn, onde o pessoal canta e dança o tempo todo assim, ó, adorando Jesus. É isso que eu ouço na minha casa. Eu ouço música negra, gospel norte-americana. É o que mexe comigo. Eu na minha casa, quando estou só eu e o Espírito Santo, mas isso é o que eu gosto. Eu não venho aqui para fazer o que eu gosto. Eu venho aqui para adorar, junto com os meus irmãos. Se um dia eles tocarem samba aqui, eu vou também cantar o samba. Se um dia eles tocarem pagode aqui, eu vou cantar o pagode para Jesus. Porque o Salmo 100 fala sobre isso. Se você ficou escandalizado sobre samba, pagode, forró, maracatu e qualquer outro ritmo, vai ler o Salmo 100. E você vai ficar impressionado. Quem disse? As pessoas estão condicionando Deus, ou melhor, estão achando, estão querendo condicionar Deus. E normalmente fazem o que ele fez. Vamos embora. Não é do jeito que eu quero. Vamos embora. Com a lepra. E continua com a sentença.
Mas que insanidade, Naamã! Vamos embora! Não é do jeito que eu quero. As coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero. Eu vou perder a minha bênção. Eu estou a um passo da minha bênção, mas eu vou embora, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero. Vamos embora. E ele vira as costas. Mas Deus é tão bom que tem sempre alguém mais inteligente perto de nós. E tinha alguém mais inteligente que Naamã perto dele. E aí o camarada chega nele e fala: meu senhor, presta atenção. Eu trabalhava numa orquestra, e o maestro ele é da igreja batista, né? E uma orquestra cristã, e nós trabalhamos em 2 emissoras de televisão. E quando a gente estava programas acontecendo de auditório o tempo todo, e o maestro ficava de costas para tudo que estava acontecendo lá no auditório de TV, e ele ficava virado sempre para a orquestra com um ponto aqui. Então a produtora dava as dicas, o maestro pegava e conduzia. Eram programas feitos ao vivo, né? Para quem não sabe, Hebe Camargo. Eu trabalhei lá 3 anos no programa da Hebe Camargo. E às vezes tinha lá assuntos que a Hebe entrevistando o pessoal, tinha assuntos aleatórios, tudo quanto é tipo de assunto, que a maioria, vocês já sabem que, enfim, eu estava lá só para ganhar meu dinheirinho. E o maestro ele virava e falava assim: presta atenção no culto, irmãos. Ele olhava, dava uma corrida na orquestra assim, e ele falava para nós: presta atenção no culto. E eu me lembro de uma vez que foi o El Chan lá, né? Aí o El Chan ia dançar ao vivo lá, aquela coisa toda, só que era música do CD. Aí estava a irmã Carla Pérez e uma outra irmã lá, eu nem lembro o nome dela. Era uma loira e uma morena, eu não lembro o nome delas. Eu lembro só da Carla Pérez. E aí, quem? Vocês são terríveis. Peguei vocês, irmãos. Eu não lembrava mesmo, mas sério mesmo, Deus sabe que eu não lembrava o nome dela. E enfim, eu me lembro que o maestro virou para nós e falou assim: irmãos, estava no intervalo, né, e falou: irmãos, daqui a pouco o inimigo vai se levantar. Fecha o olho, porque senão não tem ceia esse mês. Prestem atenção no culto, irmãos. Ele tinha sempre esse jargão. Presta atenção no culto dele, era: presta atenção em mim, vai acontecer isso, aquilo outro. E aí eu vou pegar essa frase do maestro Sérgio, eu vou pegar e vou trazer aqui para o servo de Naamã. Ele chega para Naamã e fala assim: Naamã, presta atenção no culto. Você vai perder a bênção. Meu senhor, por favor, nós já chegamos até aqui. Se ele tivesse pedido algo muito difícil para o senhor não faria? O senhor não veio disposto a isso? Não veio com muito dinheiro, inclusive, quilos de ouro, quilos de prata? Você não faria isso? O que ele está pedindo é tão simples. Vai dar um mergulho. Meus irmãos, eu tenho dado o seminário dos dons, e uma frase que eu falo no começo, no meio e no fim: o processo do mover de Deus no nosso meio é simples, mas o resultado é extraordinário. Quantas vezes você ouviu falar isso esse final de semana, sexta e ontem, presbítero Marcos? O reino de Deus se move do jeito que Ele quer, de forma simples, geralmente contrário ao meu gosto particular e peculiar, porque o Senhor não está nem aí para o meu e para o seu gosto peculiar e particular. Ele é Deus, Ele é soberano, nunca vai ser sobre eu, nunca vai ser sobre você, vai ser sempre sobre Ele, e é Ele que faz o que quer do jeito que quer, porque Ele é Deus. E então, lá vai o cidadão: pensando bem, é só um mergulho no rio Atibaia. Ou melhor, são só 7 mergulhos no rio Atibaia. Às vezes nós queremos coisas muito espetaculosas. Às vezes nós queremos coisas muito surreais para as nossas visões. Deus ele vai agir através de pessoas simples, que nós nem imaginamos. Não ignore
as meninas sem nome da vida. Nós queremos fazer coisas, sacrifícios muito grandes. E o que ele quer é só quebrar o orgulho. Porque esse homem, ele estava dotado de orgulho, dotado de jactância. Quebra o orgulho para que Deus trabalhe na sua vida e venha com a cura necessária que você precisa. E então, ele vai, primeiro mergulho, ele sobe, nada. Era um mergulho? 7, 2, 3, 4, 6, ele não melhorou nada. 7, quando ele volta, uau! A minha pele está como de um bebê, de uma criança. A minha pele está completamente regenerada. Acredite que não foi na água. A questão não, o milagre não está na água, e sim na obediência à voz, o comando de Deus sobre a vida dele. Quebrar o orgulho e entrar em linha de obediência. Essa palavra, esta manhã, eu dei um nome para ela. A cura vem pela obediência. Como é difícil obedecer, irmãos. Eu aconselho pessoas, casais, famílias, há anos, muitos anos. As pessoas, elas me procuram, elas me trazem os seus problemas, as suas demandas. Enquanto elas estão conversando comigo, eu estou prestando muita atenção no que elas falam. E eu estou conversando com o Espírito Santo. Senhor, porque as pessoas acham que pastor tem resposta para tudo. Eu vou no pastor porque o pastor tem resposta para tudo. Sabe de nada, inocente. O pastor fica assim, Espírito Santo, o que eu falo para esse irmão? Espírito Santo, o que eu falo para essa irmã? Aí ele me lembra de alguma coisa na palavra. Ele me aponta para um texto da Bíblia. Aí eu falo, tá, esse é o princípio. E aí eu penso, Senhor, mas é tão simples. Ele fala, mas eles vão ter dificuldade de obedecer. Aí, pastor Israel, eu passo uma receita simples. Como ir num Jordão e dar 7 mergulhos. Só que eu não faço estardalhaço. Olha, o Espírito Santo acabou de me revelar que você tem que fazer isso. Se fizer isso, dá certo. Mas eu não vou fazer isso. Porque eu não tenho que aparecer. Eu não quero parecer ser o profetão, o ungidão. Eu não quero. Eu não tenho interesse nisso. Eu quero ser só uma voz simplesinha, presbítero Jonas, como dessa menina. Que se não quiser reconhecer o meu nome também, eu não estou nem aí, porque tudo na minha vida aponta para Ele, aponta para a cruz. É com isso que eu estou preocupado desde sempre na minha vida. E aí eu dou a receita, presbítero Marcos. A receita é essa, essa e essa. Daqui a um tempo a gente volta a conversar, tudo bem? 99,9 das vezes eu pergunto, foi feito aquilo que eu falei? Não. Fiz até parte 1, aí eu fiz até a página 2, mas são 10 páginas. Pastor Israel, todos esses anos de aconselhamento e de apontamento de direção, 99,9%, meu pastor, não ouvem o conselho pastoral. Resultado, passa meses, estamos separando. Pastor fraco. Como se fosse eu o culpado. Eu sou casado com a Salma, irmãos. Graças a Deus, 31 anos. Sobrevivendo, olha, trancos e barrancos. Como tivemos momentos difíceis. Como tivemos momentos difíceis. Como eu me lembro do dia que eu falei, vou embora. Peguei minhas coisas e falei, vou embora. Aí meu pastor falou assim, você não vai embora antes de eu ter uma conversa com você. Eu falei, lascou. E esse homem chegou para mim
e me falou 3 coisas. Reinilda, 3 coisas, olhando no meu olho. Ele falou, vai, Fernando, separa mesmo. Você vai carregar na sua vida isso, você vai declarar para o mundo que Jesus é fraco, e você vai declarar para o mundo isso, aquilo, aquilo outro. Ele falou, se eu fosse você, faria o exercício A, B e C. Coisas tão simples. Coisas tão simples. Eu comecei a chorar de raiva, porque ele estava certo, e eu queria ir embora, eu não queria mais ficar com a Salma. Aí você não ia ter nascido, cara. Já pensou? A Laila não ia ter nascido, e o seu irmão também não ia ter nascido. O mundo seria menos brilhoso sem vocês. Uau, que moral que eu dei para vocês agora. Sabe aquele presente do Dia dos Pais que eu não ganhei? Hoje é o dia. E eu estou casado com a mesma mulher há 31 anos, caminhando para 32 anos, porque eu me submeti àqueles 3 passinhos A, B e C simples que ele mandou eu fazer. Mas é difícil nós quebrarmos o nosso orgulho. Naamã é curado pela obediência e por ter quebrado o orgulho dele. Esse homem agora tem um senso de gratidão. Ele tem um senso de fidelidade e um gesto de fidelidade após a vitória que ele recebeu. Isso está registrado nos versículos 15 a 19. Naamã, ele reconhece o Senhor como o único Deus verdadeiro e ele demonstra gratidão. Irmãos, esse homem, ele não recebeu apenas a cura física. Você, quando olha a atitude dele, final, dos versos 15 a 19, você vai ver que ele foi curado na alma também. Sabe, irmãos, cada bênção que nós recebemos, nós devemos gerar em nós gratidão, nós devemos aumentar o nosso compromisso com Deus, porque o maior milagre, no caso desse homem, não foi apenas a cura no corpo, mas a transformação do coração dele. Tem gente que recebe a cura física, mas continua com o coração leproso. Esse homem teve a cura da lepra no corpo e também teve no coração, na sua alma. E agora ele chega para o profeta e fala, olha, eu reconheço que não há outro Deus como esse Deus, que age de forma simples. Porém, na simplicidade, ele traz resultados extraordinários. Eu estou impactado com isso, Eliseu, parafraseando. Receba esses presentes que eu te trouxe. E o profeta fala, não estou a fim de misturar as coisas. Eu não estou a fim de misturar as coisas. Pode ficar para você. Fala, tudo bem, ele insiste, o profeta não aceita. E ele fala, olha, eu posso levar um punhado de terra desse lugar, porque eu vou colocar esse punhado de terra, ele faz um ato profético. Eu quero levar esse punhado de terra, e eu quero colocar lá na minha terra, porque eu vou adorar a esse Deus de Israel. É a Ele somente que eu vou adorar. E eu vou, todas as vezes que for fazer isso, eu vou estar pisando nessa terra, ou ajoelhado nessa terra. Ele falou, olha, e me perdoe, eu sirvo um rei, que lá naquele meu lugar, no país onde eu vivo, tem um templo de Rimon, que é um Deus mentiroso. Mas eu vou precisar me submeter ao meu Senhor, que quando ele, o meu rei, vai nesse templo adorar, eu preciso ir junto em sinal de segurança para o rei, e eu vou precisar me curvar, mas olha, que Deus me perdoe, eu não estou me curvando perante Rimon, eu só vou estar fazendo um protocolo que eu preciso fazer, mas o meu coração está no Deus Altíssimo. E Eliseu fala, vá em paz. Agora tem uma porção de terra, do lugar onde Deus
abençoa o seu povo, colocado dentro da Síria, para ser demonstrado que só o Senhor é Deus. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça. Hoje nós também somos chamados a mergulhar, irmãos, não em um rio físico, não no Atibaia, mas mergulhar na obediência à palavra de Deus, que muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, vai contrariar o nosso orgulho. Nós somos chamados a nos render humildemente, obedecer com fé e viver para poder testemunhar o poder de Deus, meus irmãos, que sim, Ele traz cura, que sim, Ele restaura, e que sim, Ele restaura e transforma vidas. Ministério